Glória a Deus, sou o presbítero Alex Gregório, trazendo mais uma palavra de meditação nessa manhã para nossas vidas. Estou dentro do carro, mas não estou dirigindo, estou estacionado, parado, já cheguei no serviço, estou esperando da hora para a gente começar mais um dia de labuta, qual o Senhor nos dá força e ânimo. Então o Senhor falou comigo aqui poderosamente, meditando na palavra no Salmo de número 39, que está escrito assim: um salmo de Davi para o cantor Jedutum. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Esfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou, incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudece, não abre a minha boca, porquanto tu o fizestes. Tira de mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigo alguém por causa da iniquidade, logo destróis, como traça a sua beleza. De sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento antes que me vá e não seja mais. A gente aprende muito com Davi, que Davi com seus salmos é uma expressão da nossa alma, da necessidade de falar com Deus, a sensibilidade de se expressar, de pedir ajuda, socorro ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nesse salmo aqui mesmo, ele vê que tudo é vaidade. O homem é como a erva do campo que se seca de uma hora para outra. Ele era rei, tinha força, status, poder, mas uma certa vez na vida dele, essa soberba que subiu a vida dele, ele toma a mulher de Urias, Betseba. Tinha todas as mulheres aos seus pés, mas ele quis logo a mulher que não podia e peca. E ainda comete um suicídio, botando um homicídio, jogando aquele homem na frente da batalha para matá-lo mais rápido, para ficar com ela que estava grávida. Isso é a situação da nossa alma, quando a gente confia nas coisas da nossa vida. O rei Davi viu que tinha errado, o poder estava na mão dele, subiu a cabeça, ele fez essas coisas horríveis, mas ele tinha sensibilidade em pedir perdão, em pedir ao Senhor que tivesse misericórdia da vida dele e não tirasse a presença dele da vida dele. Ele sabia que Deus se ira, Deus também pesa a sua mão, Deus corrige ao filho que ama. Nós, como seres humanos, colocamos a nossa certeza e garantia no nosso status, no nosso dinheiro, mas é aí que nós tropeçamos. Davi tem que sair correndo, Absalão tenta matar ele, ele vai para o meio da floresta, passa até uma temporada no meio dos seus inimigos, e aqui ele começa no salmo pedindo para não pecar, não falar nada de errado perante aqueles que ali estavam com ele. Só que aquilo consumia ele por dentro, e Deus toma ele e ele começa a falar, mas falar que o homem não era nada, que o homem era vaidade. Ele tinha tudo e agora não tinha nada, mas uma coisa ele tinha e tinha certeza, e pediu que Deus falasse com ele e mostrasse a ele
que tudo é em vão, tudo é vaidade. Quantos homens hoje em dia a gente sabe que se confia no seu dinheiro, no seu poder, no seu status, tem a condições de ajudar pessoas. Quantas igrejas nós sabemos poderosas, gastando uns 6 bilhões, milhões em templos, 200, meio milhão, 300 milhões, para fazer templos luxuosos. E quantas almas que precisam de uma ajuda, não ganham cesta básica, remédio. Nós sabemos que isso é por causa do pecado. O pecado que consome o povo, se prostitui, não faz sexo antes do casamento, engravida, larga os filhos pela rua, vira mendigo, baixa escolaridade, não quer saber de estudar, entra no meio do tráfico, no meio das drogas, vira traficante, tira a vida de outras pessoas. E esse caos está aumentando por causa do pecado. E a nossa missão é levar a palavra de Deus àquele que precisa e necessita. Nós temos que sair de cima dos pedestais, de cima do palco, de cima do altar da fama que nós fazemos. Nós vamos pregar somente em igrejas grandes e luxuosas e fazemos esses templos para o nosso eu e ego, demonstrando que somos alguma coisa, ou que Deus só olha para a gente e para mais ninguém. Não tem mais união de igrejas para fazer cruzadas, evangelismos, fazer um movimento no meio da rua de graça que leva a palavra de Deus para aquele que precisa e necessita. Mas vamos para dentro de igrejas luxuosas, pessoas que vamos contar testemunho que Deus mudou a nossa vida e que vão ofertar 10 mil, 15 mil na nossa vida, igrejas que vão pagar para a gente estar lá, vai vender material pensando somente em dinheiro. Mas cadê aquelas grandes cruzadas que tinha antigamente, do príncipe das pregações, os grandes homens de Deus que fizeram a reforma? Iam por meio da praça onde não tinha ninguém, falava que Jesus é o único que liberta, cura e leva para o céu, é o único que o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo. Nós estamos isolados em 4 paredes e não estamos levando a palavra àquele que precisa e necessita. A palavra está mudada, ela não fala mais de arrependimento, mas sim de ofertar para ser próspero e rico, confiar em coisas materiais. Mas Davi viu que Deus corrigiu ele, Deus agiu na vida dele. Davi viu que ele foi soberbo, que ele foi negligente, que ele estava pecando, porque além disso ele não cuidou da sua casa, da sua família. O seu filho toma a sua irmã por parte de pai, estupra ela, larga ela, tem aversão a ela. O Absalão mata ele e assim destrói aquela família. Absalão acaba sendo morto por Joabe, braço direito de Davi, um dos generais dele. Olha só que coisa, porque ele não corrigiu como deveria, deixou as coisas a botar poeira embaixo do tapete. Que não venhamos fazer isso. Nós temos que pregar arrependimento, temos que pregar salvação, temos que pregar a palavra genuína de Deus aonde precisa, dentro da igreja precisa, porque não tem mais a genuína palavra. O povo está sedento. Muita gente acha que palavra mais rígida de salvação, de arrependimento, vai afastar as pessoas, mas quando ela é pregada, há conversão, há choro, porque as pessoas precisam de ouvir a palavra. Ela conhece a voz do bom pastor. Davi reconheceu a voz do bom pastor, sabia quem era, sabia a situação que ele estava vivendo, e ali começa pelo próprio Deus falando com ele, falar que tudo é vaidade, tudo passa. Nós sabemos claramente na Bíblia, porque ainda se prega a verdade. Quando havia crise, havia fome em Israel, naquele país, é porque estava simbolizando a falta da palavra. Por que você acha que o Brasil está em crise? Não é somente a Dilma que está levando o Brasil para o buraco. Não,
Deus está corrigindo, agindo na vida do povo, está falando, parece, são 7 milhões de habitantes na terra, 5 milhões são evangélicos, tem um número grande de evangélicos, mas não de qualidade, aqueles que servem a Deus, está tendo inchaço, não edificação, não palavra de Deus, está tendo somente inchaço, por isso que está indo de mal a pior. Sabemos, a Bíblia é clara que vai piorar cada dia mais, porque Jesus está voltando, mas se todos se unirmos num só clamor, vai ter palavra, vai ter arrependimento, tendo arrependimento tem conversão, tendo conversão tem melhora, porque Deus vai estar agindo na vida do povo. Deus está falando, Deus está mostrando sinais e nós não estamos vendo. O Senhor traz palavras de misericórdia nessa época, traz palavras de salvação, está muito próximo à sua vinda. Venhamos adorar Ele, a se converter a Ele, a levar a palavra dEle, aquele que precisa, que está lá fora. Quantos a gente vê aí no meio da prostituição e drogas, crescendo cada vez mais, mães jogando filhos no lixo. Traição, infelizmente coisas dentro da igreja, você sabe, traição, inveja, contenda, ódio, é ser humano sim, mas ser humanos que se não fala sobre arrependimento, sobre conversão, que se não fala que tem que tirar o pecado fica escondido. Se o pecado está escondido, ele está sendo praticado, então não pode. Aonde tem a palavra da verdade, aonde Jesus brilha, resplandece, as trevas não ficam, tem que sair. Voltamos ao verdadeiro evangelho de salvação e arrependimento. Davi caiu na real e viu que a nossa vida é igual a erva. Ela cresce rápido, fica verde, mas murcha, não tem raiz e seca, morre. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Vamos nos unir, vamos fazer grandes cruzadas, em comunidades, em praças, não cobrar nada, mas levar o evangelho àquele que precisa, aquele que está lá no meio das drogas, da prostituição, no meio da mentira, no meio do egoísmo, no meio da sarjeta, sendo dominado por Satanás, indo com a sua alma para o inferno. Vamos levar essa palavra a ele, vamos dar a oportunidade dele ser transformado e fazer a nossa parte, porque somos transformados, fazendo obra social, ajudando essas pessoas, dando o que eles precisam para se alimentar fisicamente também e sair de lá para que Deus opere o milagre na vida deles. Nós somos a própria causa viva, nós somos o próprio testemunho de Deus, que Ele nos tirou do lamaçal do pecado, mas agora estamos do outro lado, somos filhos do Rei. Então vamos levar, porque eles também são e merecem estar conosco, mas falta a palavra da verdade. Vamos entender que tudo é vaidade, tudo passa, mas que venhamos entrar nos caminhos do Senhor, porque Ele está voltando. Fique com essa palavra, medite, vamos fazer a obra. Cada vez que fazemos a obra, nós crescemos em várias áreas da nossa vida, até a financeira. Mas temos que abraçar a Jesus, falar sobre salvação e arrependimento. Fique com essa palavra e vamos levar o evangelho àquele que precisa e necessita, porque a vida passa muito rápido. Graça e paz.